Talvez valha a pena colocá-la numa molécula, mas a vida da memória não depende disso. O caso seguinte serve como exemplo. Walter cresceu nas ruas do sul de Boston, no fim da década de 70. Sentia o mesmo ódio violento que nutriam todas as pessoas negras que vinham morar naquele bairro. Para escapar disso e da pobreza que o perseguira a vida toda, entrou para o exército ao completar 18 anos. 6 meses depois estava no Vietnã. Participou de combates e sobreviveu, mas 2 anos depois, quando voltou às ruas, estava viciado em heroína, usada por muitos soldados para tornar a guerra menos traumática. Ao contrário da maioria, Walter não tinha motivo para sair do exército quando voltou. Finalmente, a polícia acabou prendendo e, por ordem do tribunal, ficou sob meus cuidados no hospital de veteranos, especializado em drogas. Nossa maior preocupação era simplesmente a de desintoxicar o organismo de Walter. Se fosse um caso comum, sairia pela porta giratória depois disso e estaria de volta às ruas. Mas, enquanto ficou no hospital, passei a visitá-lo regularmente. Ele era, sem dúvida, uma pessoa excepcional. Apesar de seu desespero, não parecia corroído pela violência interior e lutava corajosamente contra o vício. Walter ficou meu amigo. Seu progresso clínico foi rápido. 1 ano depois da desintoxicação, mantinha seu emprego e falava animadamente sobre a vida normal que desejava levar. Foi quando aconteceu um estranho incidente. Um dia, o carro de Walter enguiçou e ele foi obrigado a ir para o trabalho de metrô, o que não fazia desde muitos meses. Pegou o trem para Dorchester, uma linha muito antiga, com velhos trilhos barulhentos. Detestou o ruído do trem e não conseguiu ignorá-lo. O ventilador estava quebrado em pleno calor de julho. Poucos minutos depois de ficar fechado naquele compartimento quente, abafado, passou a achar o vagão insuportável. A sensação desagradável se transformou em extrema agitação e, quando saiu do metrô, estava completamente louco, irracional. Nada do que foi feito acalmou sua agitação. Quando vi, 2 dias depois, Walter tinha voltado à heroína e dessa vez não demonstrava desejo de se recuperar. O que aconteceu a esse homem? Uma explicação química não é suficiente para o incidente do trem. Continuo me lembrando dele com seu terno riscadinho de trabalho, confiante e preparado para a nova vida, mas obrigado a voltar ao mesmo trem que usava quando tinha problemas e era dependente de heroína. Em algum meandro traiçoeiro da memória, o passado voltou e com ele seu anseio pela droga. Onde se esconder aquela ânsia durante 1 ano inteiro antes de voltar? De certo modo, é isso que a medicina começa a elucidar: a memória de uma célula é capaz de viver mais tempo que a própria célula. Em qualquer ponto do corpo-mente 2 coisas se aliam, uma partícula de informação e uma partícula de matéria. Das 2, a informação tem vida mais longa que sua matéria sólida correspondente. Enquanto os átomos de carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio giram por nosso DNA como pássaros de passagem, que descansam um pouco e continuam a migrar, a partícula de matéria se modifica, mas sempre existe uma estrutura à espera dos próximos átomos. O DNA nunca movimenta mais que 1 milésimo de milímetro de sua estrutura precisa, só porque os genômios, partículas de informação no DNA são 3 bilhões, lembram para onde tudo vai. Esse fato nos leva a compreender que a memória deve ser mais permanente que a matéria. Então, o que é uma célula? É uma memória que construiu um pouco de matéria à sua volta, formando um modelo específico. Nosso organismo, portanto, é apenas o lugar que nossas memórias chamam de lar. É difícil discutir essa conclusão à luz de tudo que sabemos até agora sobre as formas de inteligência química, e a medicina resiste teimosamente em aceitar tais implicações. Por exemplo, em geral se acredita que as pessoas dependentes de álcool, cigarros ou drogas adquirem uma dependência química, o que significa que suas células ficam viciadas em nicotina, em álcool, heroína etc. Porém, se as estudarmos no plano da química do organismo, vamos descobrir que a heroína ou a nicotina colam-se aos mesmos receptores das paredes celulares que todos possuem. Um dependente não tem receptores que exibam anseios anormais. Por analogia, a parede do estômago de um homem gordo não é viciada em comida, apenas aceita o que lhe dão. Na verdade, parece que a memória das células é que se vicia com a substância que provoca o hábito e ela continua criando células distorcidas que refletem sua fraqueza. Em outras palavras, um vício é uma memória distorcida.
É apenas nossa inclinação material que continua atendendo a célula. Essas memórias perniciosas podem ser herdadas, quando um vício se espalha por famílias inteiras, mas, mesmo que seja um gene de dependência específico, somos forçados a considerar as condições materiais que levaram o DNA a enviar esse gene. Nossos ouvidos são formados porque um gene os codificou. No entanto, em primeiro lugar, a razão de terem se desenvolvido há milhões de anos certamente foi imaterial. Algum organismo começou a responder ao som. Quando se cuida de um dependente, desintoxicando seu organismo e mantendo-o afastado do álcool e das drogas durante muitos anos, todas as células antigas que haviam ficado quimicamente dependentes se acabarão. Mas sua memória permanecerá, e, se lhe dermos uma chance, ela o levará de volta às substâncias que provocaram a dependência. Um cardiologista colombiano, meu amigo, deixou de fumar há 15 anos. Nesta primavera foi visitar sua terra natal e resolveu ir ao cinema, um acontecimento raro em sua vida. Ele é um homem muito ocupado, mais do que os cardiologistas em geral, e nem se lembrava mais do último filme a que tinha assistido. Havia um intervalo na sessão e, ao chegar à sala de espera, ele sentiu uma vontade incontrolável de fumar. Sabe, passei a adolescência em Bogotá, contou-me depois, e costumávamos fumar nos intervalos dos filmes. Eu voltei ao mesmo cenário e a necessidade de fumar foi imediata. Achei-me diante da máquina automática de cigarros, procurando moedas no bolso. Só consegui me controlar repetindo: isso é uma loucura, você é um cardiologista. Foi o único modo de resistir. Mesmo assim, saí correndo do cinema e até hoje fico imaginando como o filme acabou. O que torna o vício tão assustador é que os receptores do cérebro estão sempre dispostos a cooperar com as instruções da mente. Lembre-se de sua reação de tensão ao ouvir o motor de um carro às suas costas, quando, então, a adrenalina é infiltrada em seu sangue. Sabemos que parte da reação geral é o estômago e os intestinos interromperem o processo de digestão. Mas, como a reação do estresse é temporária, essa é uma atividade correta do organismo e acontece automaticamente. Porém, se você prefere viver em um ambiente que cria estresse constante, chegará um momento em que seu organismo vai querer voltar a digerir os alimentos. Surgirá, então, um conflito profundo, porque a reação ao estresse será de dizer não ao estômago, enquanto outra parte do cérebro, o hipotálamo, provavelmente, dirá sim. A desordem resultante criará contrações no estômago e cólicas nos intestinos. Esses órgãos começam a perder seu ritmo natural e, se você não lhes der chance de recuperá-lo, acabarão se transformando em vítimas de memória errônea, tão certamente quanto alguém contrai um vício. O estômago vai começar a produzir suco gástrico nas horas erradas, o cólon entrará em espasmos e a suave articulação do sistema gastrointestinal entrará em colapso. Disso resultam as úlceras e a irritação permanente do cólon, que afetam tanta gente sob tensão. No caso de um dependente, uma das reações bloqueadas pela droga é a capacidade de pensar racionalmente e perceber as coisas com nitidez. Enquanto seus receptores estão cheios, o viciado sente-se eufórico e sua percepção fica suavemente embotada, uma condição que pode ser agradável a curto prazo, mas devastadora se continuar por longo tempo. Sem a clara percepção das coisas, o cérebro não pode emitir as instruções básicas para pensar, comer, trabalhar, relacionar-se com outras pessoas e tudo mais. Todas as atividades da vida exigem pensamento claro, e ele precisa de grande quantidade de neurotransmissores diferentes, mas o viciado restringe-se apenas a alguns e prende-se a eles desesperadamente. Do mesmo modo, uma explicação estritamente física para o câncer também não é convincente. Ela precisa estar ligada a alguma distorção mais abstrata. Talvez possa ocorrer uma memória distorcida ao nível celular. Digamos que um médico mande um paciente submeter-se a um exame de raios-x e descubra um tumor maligno. Um ano depois, o mesmo tumor aparecerá em outra chapa. O médico não pode se referir a ele com precisão como o mesmo câncer, porque as células que viu um ano antes foram inteiramente substituídas. O que ele está vendo, de fato, é o resultado de uma memória que persistiu, reencarnando uma, duas e mais vezes em novo tumor. O câncer não é tanto uma célula louca e transviada como a planta básica distorcida dessa célula, um conjunto de instruções errôneas que transformam o comportamento celular normal numa mania suicida de câncer. Quando temos sorte,
O organismo enfrenta essa situação em nível primário. O DNA percebe qualquer desvio da memória, inclusive tumores incipientes, e os elimina rapidamente. Sendo assim, não sabemos como apagar as memórias cancerosas no plano celular, porque não podemos penetrar na parede da célula e falar com o DNA e, no entanto, já se sabe que esse passo importante é dado quando o sistema imunológico segrega certos agentes contra o câncer, chamados interleucinas, uma classe de proteínas que se assemelha aos hormônios. Nossas células imunológicas produzem interleucinas em muitas situações: cortes, arranhões, infecções, ferimento nos tecidos internos e alergias são capazes de provocá-las. O nome interleucinas foi escolhido porque os pesquisadores primeiro descobriram que essas substâncias químicas enviam sinais entre leucócitos, ou células brancas do sangue. Como surgem naturalmente, as interleucinas existem em quantidades mínimas, portanto, ficam proibitivamente dispendiosas se forem imitadas em escala comercial. Apesar desse obstáculo, os pesquisadores extraíram recentemente grande quantidade de interleucina 2, e o 2, e fizeram transfusões em 450 pacientes em estado avançado de câncer de pele do fígado. O custo atual de uma série simples de tratamento chega a $80 mil. Com essa terapia, entre 5 e 10% dos pacientes tiveram rápida regressão de seus tumores, mas sofreram sérios efeitos colaterais que chegaram a matar alguns deles. A questão de que a IL-2 pode influenciar o resto do corpo a longo prazo continua sem resposta. Apesar dos recuos, as interleucinas estão chegando ao ponto de serem transformadas na nova promessa de cura do câncer, como interferon, uma substância química bem próxima dela que foi a esperança de cura nos anos 70. Grupos de engenheiros geneticistas já estão competindo nos cálculos de fabricação dessa substância em escala comercial. Com desapontamento, percebe-se que nasce mais uma falsa esperança. Porque a promessa nunca é cumprida. A medicina conhece centenas de fatos sobre as interleucinas, como o seguinte: as cadeias alfa e beta da interleucina 1 são apenas 26% homólogas no nível aminoácido de seus genes, ou seja, ambas se prendem aos receptores com grande afinidade no raio molar de 10 a 10. Quando compreendemos tal jargão, esses fatos não são insignificantes. Mas literalmente eles não declaram nada sobre a inteligência das interleucinas, que é o ponto mais importante. Se as interleucinas sabem quando e onde devem lutar contra o câncer, não são suas moléculas que devem nos interessar, mas algo invisível, a capacidade das células em reconhecer que a memória cancerosa está presente e precisa ser erradicada. Isso não pode ser injetado no corpo. A guerra do organismo contra o câncer é uma briga de inteligência contra inteligência. As manifestações físicas, interferon, interleucina, hormônios, peptídeos etc., podem ser consideradas como armas, se assim o desejarmos, mas primeiro é necessário um bom alvo. No sentido mais profundo, é por isso que não tenho fé no enfoque de um projétil mágico. A penicilina foi um tiro certo porque não era necessário que o alvo desejado fosse tão preciso, uma vez que o antibiótico entra na corrente sanguínea, ataca automaticamente as paredes celulares da bactéria e as destrói. Da mesma forma, a quimioterapia primitiva contra o câncer era uma bala grosseira, semelhante à batalha química da Primeira Guerra Mundial. De fato, as drogas mais tóxicas usadas contra o câncer eram chamadas agentes alquilantes, criados com mostarda de nitrogênio, o infame gás de mostarda que tanto aterrorizou os soldados naquela guerra. Tipos mais recentes de quimioterapia, como os vários hormônios das suprarrenais e o estrógeno, derivados do próprio corpo, tinham um alvo menos aproximado, mas agora vemos que esse avanço, na realidade, pode ser o último suspiro da teoria de um projétil mágico. Em determinado ponto, as substâncias químicas que se quer usar são tão precisas que sua ação só é eficiente dentro de limites mínimos. Quando se tem um hormônio como alvo, é preciso atingir seu receptor e não apenas as amplas avenidas da corrente sanguínea que a penicilina percorre. Se o receptor que se pretende atingir está envolvido num processo complexo, como no caso das interleucinas, nenhum alvo será suficientemente preciso, porque a vida ou a morte da célula implica uma perfeita correspondência de cada um dos elementos químicos dela. Por analogia, quando se desafina uma corda de um piano, todo o instrumento ficará desafinado. Uma sonata não soará corretamente se uma nota estiver fora do tom.
Não pretendo fazer com que isto pareça uma afirmação sentenciosa. Milhões de pacientes foram bem-sucedidos no tratamento com drogas contra o câncer. A toxicidade da quimioterapia tem sido constantemente reduzida e, em muitos casos, os indesejados efeitos colaterais, que davam tão uma reputação ao tratamento, diminuíram muito, em especial, se considerarmos o risco de deixar um câncer sem tratamento. E, ainda assim, é verdade que o câncer é incurável se não for percebido no início. Se um paciente com câncer no pulmão vem me procurar, nem a descoberta prematura adianta. Posso submetê-lo à radiação e dar a isso o nome de terapia, mas em 95% dos casos trata-se apenas de um breve alívio. Talvez seja um meio que lhe encontramos de afastar o desespero por não existir nenhum tratamento para o caso. Outros tipos comuns de câncer, como os melanomas, pertencem à mesma categoria. Precisamos desesperadamente de uma medicina sem projéteis. Se observarmos as interleucinas sem nos influenciarmos por seu aspecto material, perceberemos que seus maiores atributos são invisíveis. As interleucinas são produzidas pelo DNA das células imunológicas em dosagens, combinações e prazos exatos, fatores mais importantes que a própria molécula. Uma célula branca engolfando um invasor, como um micróbio ou uma célula cancerosa, é de uma simplicidade decepcionante quando visto em microscópio. Parece uma gota de âmbar envolvendo uma mosca. Na realidade, não existe processo mais complicado no corpo humano. Uma interleucina entra no cenário em um ponto bem determinado, numa manobra exata. Podemos chamar a isso de caça ao câncer, mas grande parte do processo imunológico é altamente abstrata. Ele é quase todo conduzido por troca de informações. Atingir o alvo não é um dos maiores objetivos da campanha. Antes que um macrófago, ou célula imunológica, chegue a segregar qualquer agente anticâncer, o sistema imunológico toma várias outras providências. Primeiro, precisa notar que o problema existe e identificá-lo exatamente. Uma célula cancerosa não é um vírus, e nenhum dos dois é um micróbio. Usando uma classe de mensageiros chamados células T ajudantes, o corpo avisa o resto do sistema imunológico para se ativar e começar a produzir células assassinas naturais. Para se certificar de que as assassinas não vão destruir o alvo errado, o corpo coloca um rótulo químico nos macrófagos com a identidade do inimigo, e eles o mostrarão às outras células que encontrarem. Isto é apenas um simples esboço da sequência inicial de ação do sistema imunológico, que tem muitas ramificações, justaposições e desdobramentos inexplicados. Tendo apenas sondado a grande complexidade do sistema imunológico durante os últimos 5 anos, os pesquisadores gostam de compará-lo ao cérebro sob tal aspecto. Como o cérebro, esse sistema tem uma capacidade fenomenal de absorver novas informações, percebendo e gravando na memória a identidade de qualquer nova doença no organismo, escolhendo bilhões de partículas de conhecimento. Com a mesma facilidade, poderíamos dizer que o cérebro e o sistema imunológico não são iguais, eles são o mesmo sistema, porque operam na mesma rede química. A única diferença entre uma célula imunológica e uma cerebral é que o DNA de cada uma preferiu enfatizar alguns e suprimir outros aspectos de seu conhecimento total. A interleucina tem uma estrutura aproximada à de um neuropeptídeo. A literatura de pesquisa denomina polipeptídeo semelhante ao hormônio. Isso significa que, quando nossas emoções se unem a moléculas, como um cavaleiro e sua montaria, elas escolhem montarias quase idênticas à da interleucina. Seria falso chamá-las de mensagens de cura, ou mesmo dividir as células entre as que levam tais mensagens e as receptoras, porque, apesar de certas células imunológicas segregarem interleucinas como parte de seu papel específico, qualquer célula do corpo é virtualmente capaz de recebê-las e, portanto, de fabricá-las. Talvez essa capacidade silenciosa seja ativada em recuperações espontâneas. Ou serão os níveis de pensamento que travam uma luta corpo a corpo com os fantasmas da memória, e essas células físicas que vemos não passam de cápsulas das balas detonadas e espalhadas pelo campo de batalha. Para que essa última possibilidade seja verdadeira, a mente precisaria ser diretamente conscientizada de que há ameaça de uma memória cancerosa. É certo que o viciado e o anoréxico sabem que esse fantasma está ali. E já mencionei certos tumores, como o do pâncreas, que primeiro tornam o paciente instável e deprimido, para só depois de algum tempo o médico descobrir fisicamente o tumor maligno.
Esse aviso prévio depende da efetiva presença de uma célula cancerosa. No entanto, isso não exclui um aviso ainda mais prematuro. Para descobrirmos de onde ele pode vir, teremos de nos aprofundar ainda mais na questão da afinidade entre a inteligência e a matéria. Acredito na necessidade imperiosa de que isso seja feito antes que a teoria do projétil mágico entre em colapso. A interleucina não é uma bala, mas uma partícula de vida em movimento com a inteligência do cavaleiro invisível. A própria vida é a inteligência que está em toda parte, montada em substâncias químicas. Não devemos cometer o engano de pensar que cavaleiro e cavalo são um só. A inteligência é livre para ir aonde desejar, mesmo até onde as moléculas não conseguem. 6. O corpo mecânico quântico do homem. 90 anos depois de começarem a surgir, os insights da física quântica continuam sendo um mistério para a maioria das pessoas. Mesmo assim, quando se compreende o significado da descoberta dos neuropeptídeos, a compreensão do quantum exige apenas mais um passo. Essa descoberta foi muito importante por ter mostrado que o corpo é suficientemente fluido para se misturar à mente. Graças às moléculas mensageiras, eventos que aparentemente não têm nenhuma ligação, como um pensamento e uma reação do corpo, agora mostram-se mais consistentes. O neuropeptídeo não é um pensamento, mas move-se como ele e serve como ponto de transformação. O quantum faz exatamente a mesma coisa, só que o corpo estudado nessa questão é o universo, ou a natureza como um todo. Precisamos estudar o quantum de uma molécula. Um neuropeptídeo aflora na existência ao toque de um pensamento, mas de onde vem esse afloramento? Um pensamento de medo e a substância em que ele se transforma estão de algum modo ligados a um processo oculto na transformação da não-matéria em matéria. A mesma coisa acontece em toda a natureza, só que não costumamos chamar esse processo de pensar. Quando você chega até o nível dos átomos, a paisagem não é mais feita de objetos sólidos movendo-se à volta de outros, como parceiros de dança que seguem passos previsíveis. As partículas subatômicas são separadas por enormes espaços, numa proporção, para cada átomo, de 99,999% de vazio. Isso é verdade quando se trata de átomos de hidrogênio do ar, de átomos da madeira de que são feitas as mesas, assim como de todos os átomos sólidos em nossas células. Portanto, tudo o que consideramos sólido é tão vazio quanto o espaço intergaláctico. Como essas tão vastas extensões de vazio, salpicadas de longe em longe por partículas de matéria, podem se transformar em seres humanos. Para responder a essa questão é necessária uma perspectiva quântica. Com a compreensão do quantum, entramos numa vasta realidade que abrange desde os quarks às galáxias. Ao mesmo tempo, o comportamento da realidade quântica acaba ficando muito íntimo. De fato, ela é a linha mais tênue que separa o corpo humano do corpo cósmico. Em seu projeto monumental para convencer todos os físicos a seguirem certas leis consistentes e racionais, Isaac Newton explicava as obras da natureza em termos de corpos sólidos, movimento em linhas retas e constantes fixas que regulavam todos os eventos físicos. Este é o modelo da natureza como um complicado jogo de bilhar, sendo Newton o principal jogador. Como a matéria e a energia permaneceram dentro dessas regras estabelecidas, não havia necessidade de teorizar sobre um mundo oculto, tudo acontecia às claras. Podemos expressar essa ideia com um simples diagrama. Aqui, A é uma causa e B, um efeito. Estão ligados por uma linha reta, demonstrando que causa e efeito estão ligados logicamente no mundo que nos é familiar, o mundo dos sentidos. C e B são duas bolas de bilhar, fazer com que uma bata na outra é um evento previsível. No entanto, se A for um pensamento e B, um neuropeptídeo, esse diagrama já não serve. Não existe uma linha reta de ligação entre um pensamento imaterial e um objeto material, mesmo que seja minúsculo como uma molécula peptídeo. Em vez desse, é necessário um diagrama que tenha uma curva. O formato em mostra que o processo que deve acontecer não se realiza acima da linha, no mundo racional de Newton. Existe uma transformação oculta em andamento, a de um pensamento em molécula. Essa transformação não leva nenhum tempo nem acontece em algum lugar, realiza-se apenas por impulso do sistema nervoso. Quando você pensa na palavra rosa, muitas células nervosas precisam ser acionadas, ninguém sabe quantas, mas digamos 1 milhão, o que talvez seja absurdamente pouco, mas essas células não se comunicam umas com as outras passando a mensagem de A a B, a C,
e assim por diante, até todo o milhão tê-la recebido. O pensamento apenas acontece, localizando-se subitamente no espaço e no tempo, e com ele todas as células do cérebro mudam sincronicamente. A perfeita coordenação desse pensamento-evento com 1 milhão de células cerebrais que fazem os neurotransmissores certamente aconteceu abaixo da linha. Toda a área abaixo da linha não é uma região para ser visitada no espaço nem no tempo, ela apenas está presente onde quer que você vá, quando seus pensamentos se transformam em moléculas. Ela poderia ser imaginada como uma sala de controle que relaciona qualquer impulso mental com o corpo. Em qualquer tempo, os 15 bilhões de neurônios do sistema nervoso podem ser coordenados com perfeita precisão pelo comando abaixo dessa linha. A mesma mudança de causas e efeitos, de linhas retas em curvas, em formato de U, ocorreu ao nascer a física quântica. Mesmo quando tudo na natureza parecia acontecer acima da mesa de jogo, de acordo com a teoria clássica newtoniana, obviamente os físicos deixam os eventos mentais fora do quadro, mas poucas coisas não podiam ser explicadas sem uma curva. A mais evidente era a luz. A luz pode se comportar como A, uma onda, ou B, uma partícula. As duas são totalmente diferentes na física newtoniana, já que as ondas são imateriais e as partículas, concretas. Mas a luz, de algum modo, atua como uma ou outra, dependendo das circunstâncias. Nesse caso, deve ter feito uma curva abaixo da linha. É fácil ver a luz como uma onda ou vibração. Um prisma divide a luz branca nas várias cores do arco-íris, e isso ocorre porque ela se compõe de diferentes comprimentos de ondas luminosas. Tal fato se torna aparente quando as ondas são separadas em um espectro. A luz de uma lâmpada incandescente tem seu próprio espectro de comprimentos de ondas, que é gerado quando a eletricidade atravessa o filamento de tungstênio. Mas, quando se diminui sua luminosidade gradativamente até que reste um mínimo de luz, ela não se irradiará como uma onda e sim como uma partícula. Ainda não existe nenhum interruptor com dimmer que seja tão sensível e exato, mas os físicos difundiram a luz de tal forma que ela expôs sua granulosidade. A natureza também equipou nossos olhos para reagirem fisicamente à luz nesse nível quântico. Se apenas um fóton penetra na retina, um lampejo é transmitido pelo nervo óptico. Mas nossos cérebros não processam apenas esse lampejo. A palavra quantum, do latim, que significa quanto, descreve a menor unidade a ser chamada de partícula. Um fóton é um quantum de luz, porque não se pode dividi-lo em partículas menores. O fóton se manifesta quando um jorro de elétrons atinge um átomo de tungstênio. Os elétrons em movimento na eletricidade colidem com os elétrons que giram na órbita exterior do átomo de tungstênio, e dessa colisão precipita-se um fóton, um quantum de luz. Esse quantum é uma partícula muito estranha, porque não tem massa, mas para nossos propósitos o que importa nele é sua capacidade de se transformar em uma onda de luz, tendo de fazer a curva abaixo da mesa. A transformação ocorre em um domínio desconhecido, que escapa às leis de Newton. Já que não estamos procurando estudar física, não vou entrar em maiores detalhes. Basta saber que depois de Einstein, quando Max Planck e outros físicos pioneiros foram capazes de, na virada do século, demonstrar a natureza quântica da luz, disso resultaram muitas conclusões bastante curiosas. Fatos considerados evidentes no mundo dos sentidos precisaram ser conciliados com estranhas distorções de tempo e espaço, e o foram. Como no caso do neuropeptídeo, o quantum é capaz de deixar a natureza não tão flexível que se torna possível a inexplicável transformação de não matéria em matéria, de tempo em espaço, de massa em energia. Este modelo para um evento quântico básico mostra a curva que sempre sai fora do alcance dos eventos comuns. Como o pensamento e o neuropeptídeo, a luz não pode ser uma onda e um fóton ao mesmo tempo, é uma coisa ou outra. E é claro que a lâmpada de tungstênio não passa a uma outra realidade quando é desligada. Mas, de algum modo, a natureza estabelece suas leis para que a luz possa ser A ou B, enquanto ambas são mantidas dentro da mesma realidade, construindo um ponto de transformação. Ainda hoje muitas pessoas acreditam que Einstein destruiu a teoria de Newton quando, de fato, ele salvou e expandiu a crença do próprio Newton na ordem perfeita. Uma visão surpreendentemente elegante da mente e do corpo pode surgir desse evento básico. Para isso, basta um diagrama. A mente e o corpo ficam acima da linha. A é um evento mental, um pensamento,
Todas as outras letras correspondem a processos físicos que se seguem a se você fica com medo. A. As outras letras são sinais enviados às glândulas suprarrenais, a produção de adrenalina, o batimento cardíaco rápido, a pressão do sangue elevada, e assim por diante, correspondendo a B, C, D, etc. Todas as mudanças físicas no organismo podem estar ligadas a uma cadeia natural de causa e efeito, exceto o espaço depois de esse é o ponto em que primeiro ocorre a transformação do pensamento em matéria, e precisa ocorrer, ou os outros eventos não acontecerão. É preciso haver uma curva em algum ponto da linha, e nesse ponto ela se rompe, porque a mente não toca a matéria acima da mesa. Se quisermos erguer o dedo mínimo, A, um médico pode acompanhar o neurotransmissor, B, que ativa o impulso que percorre o axônio do nervo, C, fazendo uma célula muscular responder, D, o que resulta no dedo se erguendo, E. Mas nada do que o médico possa descrever explicará o que acontece de A a B, isso exige uma curva. A imagem assemelha-se a uma fila de pessoas passando baldes umas às outras, onde todas o apanham da anterior, menos a primeira, que o pega não sabendo de onde. De lugar nenhum. Lugar nenhum é um termo quase exato neste caso, porque não se pode descobrir o ponto em que os fótons se transformam em ondas de luz. O que acontece exatamente nessa zona? Não é conhecido pelos físicos, tampouco pela medicina. As curas milagrosas parecem exemplos de mergulho na zona. Porque, em tais casos, a cooperação da mente com a matéria provoca um inesperado salto quântico, mas, como outros episódios mente e corpo, realiza-se de modo misterioso. Muitos anos atrás, um bombeiro de Boston, com bem mais de 40 anos, chegou certa noite ao pronto-socorro de um hospital suburbano, queixando-se de súbitas e violentas dores no peito. O médico interno examinou e não encontrou nada de anormal no funcionamento de seu coração. O paciente partiu pouco convencido e logo voltou com os mesmos sintomas. Foi enviado para que eu, como médico da equipe principal, o examinasse, mas também não encontrei nada de errado em seu coração. Apesar do exame completo, o bombeiro voltava repetidamente ao hospital, quase sempre tarde da noite. A cada vez que chegava, sempre agitado, ele insistia com absoluta certeza de que estava sofrendo do coração. Mas nenhum exame, inclusive os mais sofisticados ecocardiogramas e angiogramas, registrou o menor problema. Finalmente, diante da crescente ansiedade do homem, fiz-lhe uma recomendação para a aposentadoria, não por incapacidade física, mas puramente por motivos psicológicos. A diretoria do setor médico do departamento de bombeiros recusou o pedido por não ter provas materiais do caso. 2 meses depois, o homem apareceu pela última vez no pronto-socorro. Dessa vez viera estendido na maca, porque sofrera um infarte violento. O ataque cardíaco destruiu 90% do músculo do coração. 10 minutos depois, o paciente estava morto. Mas, antes, ele teve energia suficiente para virar a cabeça em minha direção e murmurar: "Agora o senhor acredita que eu sofria do coração?" O que esse caso atesta de modo tão dramático é que a curva da zona é de tal forma poderosa que pode mudar qualquer realidade física no organismo. Acho que devo chamar o ocorrido de efeito quântico, porque não seguiu as regras de causa e efeito observadas pela medicina e estabelecidas como reações normais do corpo. Muitas pessoas cultivam receio de ter um ataque cardíaco, mas não morrem dele. No caso oposto, muitos ataques do coração ocorrem sem o menor aviso da mente. Mesmo se afirmássemos, de acordo com a medicina mente-corpo, que um pensamento causou o ataque do coração, como ele encontrou meio de levar avante sua intenção fatal? Ao programar o conceito de ataque do coração em um computador, saberemos exatamente o que estamos fazendo. Para obter os dados processados, os circuitos poderão ser ativados para levá-los à tela e os manipulamos segundo o método operacional de seu sistema. Mas o pensamento ataque do coração não agiu desse modo com meu paciente. Ele não sabia de onde viera o pensamento. Quando este surgiu, ele não conseguiu escapar. Em vez de ficar em seu lugar, o pensamento invadiu o corpo todo com resultados desastrosos. Essa é apenas a metade do mistério de um evento quântico. A metade negativa, a viagem à zona, também pode ter resultados positivos admiráveis. Outra paciente minha, uma senhora tímida de mais de 50 anos, veio me procurar há 10 anos queixando-se de fortes dores abdominais e de icterícia.
Imaginando que ela sofresse de cálculos biliares, encaminhei imediatamente à cirurgia. Porém, quando estava na mesa, revelou-se um grande tumor maligno que lhe invadira o fígado, com ramificações por toda a cavidade abdominal. Julgando o caso inoperável, os cirurgiões fecharam a incisão sem tocar em nada. Como a filha pediu para não contarmos nada à mãe, disse-lhe que os cálculos biliares haviam sido removidos e que a operação fora bem-sucedida. Imaginei que a família contaria a verdade depois de algum tempo, porque provavelmente a mulher tinha poucos meses de vida, pelo menos poderia vivê-los com tranquilidade. 8 meses depois, espantei-me ao vê-la de volta ao meu consultório. Vinha fazer exames de rotina, que não revelaram icterícia nem dores, ou qualquer sinal de câncer. Só um ano depois ela me fez um comentário estranho. Doutor, disse ela, há 2 anos eu tinha certeza de que estava com câncer, e eram apenas cálculos biliares. Então, jurei a mim mesma que nunca mais ficaria nenhum dia doente na vida. O câncer dessa senhora nunca reapareceu. Ela não usou nenhuma técnica e aparentemente se curou a partir de uma profunda resolução, o que lhe bastou. Também devo chamar esse caso de evento quântico, devido à transformação fundamental em nível mais profundo que o dos órgãos, tecidos, células e até do DNA, ocorrida diretamente na fonte de existência do corpo, no tempo e no espaço. Meus 2 pacientes, uma, com pensamentos positivos, e outro, com negativos, conseguiram mergulhar no domínio. E dali ditaram a própria realidade. Casos tão misteriosos como esses serão, realmente, exemplos de eventos quânticos. Um médico poderia criar objeções, considerando que estamos apenas fazendo metáforas, que o mundo oculto das partículas elementares e das forças fundamentais exploradas pelos físicos quânticos é muito diferente do mundo oculto da mente. Ainda assim, pode-se argumentar que a região inconcebível de onde tiramos o pensamento de uma rosa é a mesma de onde emergiu um fóton, ou cosmos. A inteligência, como vamos descobrir, tem muitas propriedades quânticas. Para deixar isso claro, começaremos com o esquema familiar exposto nos livros de estudo, que apresenta o corpo humano verticalmente, com uma hierarquia de sistemas, órgãos, tecidos e células. Sistema. Órgão. Tecidos. Células. DNA. Nesse quadro, cada nível do corpo está logicamente relacionado ao seguinte: enquanto nos mantemos acima da linha, os processos que se assemelham à vida acontecem numa sequência definida. Isso pode ser demonstrado pelo feto no útero. Um bebê começa como partícula de DNA situada no centro do óvulo, célula, fertilizado. Com o tempo, a célula se multiplica até formar uma bola de células suficientemente grande para começar a se dividir em tecidos e finalmente em órgãos, como o coração, o estômago, a espinha dorsal e assim por diante. Então surge todo o sistema nervoso, o aparelho digestivo e o respiratório. Por fim, no exato momento do nascimento, os trilhões de células do recém-nascido estão coordenados para manter a vida de todo o organismo, sem o auxílio da mãe. Mas se o DNA é o degrau inicial dessa escadinha organizada, o que o faz se expandir, em primeiro lugar? Porque ele inicialmente se divide, no segundo dia da concepção, e começa a formar o sistema nervoso no 18º. Como todos os eventos quânticos, algo inexplicável acontece abaixo da superfície. Para formar a inteligência onisciente do DNA, o que nos importa não é o DNA ser complexo demais para ser compreendido nem tratar-se de uma molécula supergenial. O que torna o DNA tão misterioso é que ele vive no ponto exato da transformação, como um quantum. Ele passa toda a sua vida gerando mais vida, o que definimos como inteligência ligada às substâncias químicas. O DNA está constantemente transferindo mensagens do mundo quântico para o nosso, ligando novas partículas de inteligência e novas partículas de matéria. Localizado no meio de cada célula, completamente fora de cena, o DNA consegue coreografar tudo o que acontece no palco. Pode soltar pedacinhos de si mesmo, que viajam pela corrente sanguínea como neuropeptídeos, hormônios e enzimas, enquanto faz aflorar outros, até a parede da célula, como receptores, instalando antenas para ouvir as respostas a 1 turbilhão de perguntas. Como o DNA consegue ser simultaneamente a pergunta, a resposta e o observador silencioso de todo o processo? A resposta não está no plano da matéria. Há muito tempo os biólogos moleculares subdividiram o DNA em componentes menores,
mas toda a operação continua acima da linha do inundo newtoniano. DNA. Submoléculas orgânicas. Átomos. Partículas subatômicas. Como já vimos, o DNA não é feito de nada em especial. Seus filamentos de material genético podem ser subdivididos em moléculas mais simples, como açúcares e aminas, e essas, em átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio etc. Quando não está no DNA, um átomo de hidrogênio ou de carbono não tem nenhum tipo de aparelho de controle do tempo em si. Em bilhões de combinações diferentes, o hidrogênio e o carbono simplesmente existem, mas no DNA eles contribuem para um controle do tempo, uma habilidade de produzir algo novo a cada dia, que perdura nos seres humanos por mais de 70 anos. Cada estágio da vida se desenvolve de acordo com o prazo estabelecido pelo DNA em certas árvores. O DNA tem programação para mais de 2000 anos. Não importa de que distância seja visto, o terreno em que se apoia a escadinha não é muito firme. Quando se observa além dos átomos e se começa a subdividir o DNA em elétrons, prótons e partículas ainda menores, deve ocorrer um evento quântico. De outro modo, ficaremos na situação embaraçosa de afirmar que a vida é feita do nada, espaço vazio, sem matéria nem energia, que é tudo o que se consegue quando se continua dividindo as partículas sólidas além de certo ponto. No nível quântico, matéria e energia tornam-se algo que não é matéria nem energia. Os físicos, às vezes, referem-se a esse estado primordial como singularidade, uma construção abstrata e sem limite no tempo e no espaço, mas que representa a compressão de todas as dimensões expandidas do universo. No Big Bang, o universo surgiu de uma grande explosão a partir da singularidade. Assim é a teoria, que, por analogia, devemos calcular como um ponto menor que a menor coisa que existe. Ainda assim, esse estupendo evento da criação acontece em outra escala todas as vezes que se pensa, por exemplo, na palavra rosa. Não existe nenhum pedacinho de matéria em um local definido guardando essa palavra para nós. Ela surge na existência vinda de uma região que simplesmente sabe como organizar matéria, inteligência, mente e forma. Os átomos surgem e se vão em nosso cérebro, mas a palavra rosa não desaparece. Agora chegamos a um ponto muito interessante. A singularidade é muito explorável hoje em dia, ela não existia antes do Big Bang, já que fica fora do tempo e do espaço, portanto, tem de estar aqui agora. De fato, está em toda a parte e não se confina ao passado, ao presente nem ao futuro. A física quântica usa gigantescos aceleradores de partículas e outros equipamentos misteriosos para arrancar da zona, ainda que um lampejo desse mundo oculto, a trilha de uma nova partícula elementar que passe girando à velocidade de 1/1000 de segundo será uma grande descoberta, porque significa que a zona desconhecida foi alcançada e um lampejo de sua realidade trazido para a nossa. Haveria possibilidade de estarmos fazendo a mesma coisa enquanto pensamos, sentimos, sonhamos ou desejamos. Como seria o nível quântico em nosso interior? Poderia ser, simplesmente, a extensão lógica de algo a que já estamos muito familiarizados, o neuropeptídeo. A grande capacidade do neuropeptídeo é de obedecer aos comandos da mente com a velocidade da luz. Acredito que ele seja capaz disso porque está na fronteira da zona quântica. A ciência já descobriu que centenas de neuropeptídeos existem e são criados pelo corpo todo. É necessário apenas mais um passo para descobrirmos que todas as nossas células são capazes de fabricar qualquer dessas substâncias. Se isso for confirmado, o corpo todo será um corpo pensante, a criação e expressão da inteligência. Eis um outro diagrama que demonstra a situação. Já sabemos que a inteligência pode assumir a forma de um pensamento ou de uma molécula. Isso está representado no diagrama como mente e corpo, as duas escolhas possíveis da inteligência. As duas, porém, estão sempre unidas, mesmo que aparentem estar separadas. Para coordená-las, inseri um nível quântico, chamado corpo mecânico quântico. Não se trata de algo físico, mas de uma camada de inteligência, a camada em que o corpo se estrutura e se organiza como um todo. Dela vem o que torna as moléculas vivas, em vez de inertes. Não devemos assumir que os pensamentos se transformem em mensageiros químicos, um de cada vez. É bem sabido que, de algum modo, todos os bilhões de partículas de nosso organismo atuam como uma grande molécula de DNA, como acontece no desenvolvimento incrivelmente complexo de um feto, bem coordenado no útero da mãe.
Do primeiro dia ao nono mês, todo o DNA de seu organismo atua como um só. O mesmo se verifica conosco hoje. Talvez os efeitos quânticos não estejam exclusivamente lá fora, no espaço, mas aqui também. Não temos buracos negros onde a matéria e a energia desaparecem para sempre. Chamamos a isso de esquecimento. Não aumentamos e diminuímos a velocidade do tempo como acontece com um viajante espacial, quando seu foguete acelera até quase a velocidade da luz. E, ainda, quando um escritor é capaz de pensar uma história toda em um instante, mesmo que leve horas para escrevê-la. Em compensação, podemos passar meia hora nos esforçando para lembrar o nome de alguém, o que surgirá instantaneamente no momento em que encontrarmos a zona temporal chamada memória, de onde tal nome será recuperado. Sempre que um evento mental precisa encontrar uma contrapartida física, trabalha por meio do mecanismo quântico do corpo humano. Esse é o segredo da forma como se associam sem erros os dois universos, o da mente e o da matéria. Não importa que possam parecer diferentes, a mente e o corpo estão embebidos de inteligência. A ciência tende ao ceticismo diante de qualquer argumento de que a inteligência que trabalha na natureza, essa é uma estranha anomalia histórica, já que todas as gerações que nos precederam aceitavam sem questionar algum tipo de ordem universal. No entanto, se não existe nada fora da realidade comum que possa unir coisas e acontecimentos, somos levados a um conjunto de impossibilidades. Podemos observar esse fato na lei da gravidade. O bom senso nos diz que dois objetos separados por um espaço vazio não devem ter qualquer ligação entre si. No jargão dos físicos, eles ocupam sua realidade local. Mas a Terra gira em torno do Sol, a cuja órbita é presa pela gravidade, mesmo que ambos sejam dois corpos separados por um espaço vazio de 150 milhões de quilômetros. Ao descobrir essa violação da realidade local, Newton ficou chocado e recusou-se a especular como isso acontecia. Desde então, a realidade local tem levado um golpe após outro. A luz, as ondas de rádio, os raios laser e todas as outras forças eletromagnéticas viajam pelo espaço vazio. Matéria e antimatéria parecem existir em universos paralelos, sem contato físico. As partículas subatômicas possuem rotações que combinam com outras, não importando quanto estejam distantes no tempo e no espaço. A rotação combina até extremos opostos do universo. O que significa, portanto, que a ideia ditada pelo bom senso da realidade local verdadeira só é válida em determinado nível. A realidade global, como é explicada pelos físicos quânticos, é mais profunda. Uma famosa fórmula matemática, conhecida como o Teorema de Boole, seu autor foi o físico John Boole, estabelece que a realidade do universo deve ser não local. Em outras palavras, todos os objetos e eventos no cosmos estão interligados e reagem às mudanças de estado dos outros. O Teorema de Boole foi formulado em 1964, mas, algumas décadas antes, o grande astrônomo inglês Sir Arthur Eddington havia antecipado essa interligação ao dizer: quando o elétron vibra, o universo estremece. Os físicos agora aceitam a interconexão como um princípio normativo, junto a muitas formas de simetria que se estendem pelo universo. Por exemplo, existe a teoria de que cada buraco negro pode ser ligado, em algum lugar, a um buraco branco correspondente, mas nenhum foi observado até hoje. Que tipo de explicação conseguiria satisfazer a exigência de Boole, de uma realidade não local, totalmente interligada? Teria de ser uma explicação quântica, porque, se a gravidade está presente em toda parte ao mesmo tempo, se os buracos negros sabem o que os buracos brancos estão fazendo e se a mudança da rotação de uma partícula causa mudança igual, mas oposta, em qualquer ponto do espaço exterior, é evidente que essa informação está viajando de um lado a outro, mais rápida que a luz. Isso não é explicado na realidade comum, nem por Newton nem por Einstein. Teóricos contemporâneos como o físico britânico David Bohm, que trabalhou profundamente com as implicações do Teorema de Boole, tiveram de supor a existência de um campo invisível que mantém toda a realidade unida, um campo que possui a propriedade de saber o que está acontecendo em qualquer lugar ao mesmo tempo. A palavra invisível, aqui, significa que, além de não ser visto pelos olhos, é também imperceptível para qualquer instrumento. Sem nos aprofundarmos mais nessas especulações, podemos perceber que o campo invisível é muito semelhante à inteligência oculta do DNA e que ambos se parecem muito com a mente. A mente tem a propriedade de manter todas as nossas ideias armazenadas, digamos,
em um reservatório silencioso, onde são organizadas com exatidão em conceitos e categorias. Sem definirmos o processo como pensamento, talvez vejamos a natureza pensar através de muitos canais diferentes, dos quais nossas mentes estão entre os mais privilegiados. Ela pode criar sua realidade quântica e, ao mesmo tempo, experimentá-la. Um evento quântico no campo das ondas de luz pode ser muito objetivo, mas e se a realidade quântica estiver presente apenas no campo de nossos pensamentos, emoções e desejos? Eddington disse claramente que, como físico, acreditava que a matéria-prima do mundo era matéria presente. Portanto, o corpo mecânico quântico, como uma forma de inteligência, tem seu lugar plausível em uma realidade não local. A beleza de uma imagem tão simples reside no fato de que a inteligência é simples. As complicações surgem quando alguém procura detalhar toda a maquinaria incrivelmente complexa do sistema mente-corpo. Os padrões das ondas cerebrais de um psicótico, na longa tira de papel do encefalógrafo, são semelhantes aos de um poeta, não importando a sofisticação da análise posterior. Ao pensar nos milhares de horas necessárias para a descrição científica das consequências químicas de um dia na vida de uma célula, um neurocientista meu amigo comentou: somos obrigados a concluir que a natureza é inteligente porque é complicada demais para ser chamada de qualquer outra coisa. Ele poderia, do mesmo modo, ter dito simples demais. Um cérebro humano que muda seus pensamentos em milhares de substâncias químicas a cada segundo não é, afinal, tão complicado quanto inconcebível. Na Índia antiga, acreditava-se que a inteligência se espalha por toda parte, era chamada de Brahman, palavra sânscrita que significa grande. Consideravam-no um campo invisível. Um ditado de milhares de anos atrás afirma que o homem que não encontrou Brahman é como um peixe sedento que não encontrou água. Toda a nossa fisiologia pode se transformar tão rapidamente quanto um neuropeptídeo, que é parte do corpo mecânico quântico. Porque podemos mudar assim como o mercúrio, a qualidade fluida da vida é natural em nós. O corpo material é um rio de átomos, a mente, um rio de pensamentos, e o que os mantém unidos é um rio de inteligência. Pode parecer que o corpo mecânico quântico só se envolve em questões de vida ou morte, mas isso não é verdade. Vivemos nele sem pensar, naturalmente, como um todo. Tem uma paciente que percebeu esse fato enquanto estava sentada na grama, comendo pão francês e ouvindo Mozart. Durante 2 anos seu caso tinha sido muito frustrante. Ela sofria e se queixava de vários sintomas desagradáveis, inclusive irritação nos intestinos, dores de cabeça, fadiga, insônia e depressão, que resistiam a qualquer tentativa de cura. Nenhum desses males era fatal, mas ela vivia muito infeliz. O tratamento convencional com antidepressivos e tranquilizantes ajudou pouco e também não consegui nada com o uso do Ayurveda. Então, certo dia, ela foi a Tanglewood, a sede de verão da Sinfônica de Boston e lugar ideal para um piquenique. Ela estendeu a toalha xadrez no gramado e deitou-se ao sol, ouvindo música, enquanto comia seu lanche em paz. Ficou muito feliz com aquilo tudo e dormiu tranquilamente naquela noite, como não acontecia há anos. Mas estava tão habituada a ser doente que não notou a nova situação. Passou-se outro ano de sofrimentos e chegou a época de voltar a Tanglewood, quando a mesma coisa aconteceu. Todos os sintomas desapareceram durante o dia e ela dormiu maravilhosamente bem à noite. Mas dessa vez ela reparou no que acontecia. Veio me procurar alegremente, sacudindo o recorte de um jornal médico com um artigo sobre a síndrome de SAD, desordem afetiva sazonal, que descrevia o mal que costuma provocar séria depressão durante o inverno, sem causa aparente. Agora, sabemos que a causa está ligada ao órgão pineal, no interior do cérebro, essa glândula endócrina, oval e achatada, embora cercada de massa cerebral, reage às mudanças da luz do sol como se fosse uma espécie de terceiro olho, o que todos querem desenvolver na nova era. Alguns animais menos evoluídos, como a lampreia, realmente possuem um terceiro olho. Em certas pessoas, a exposição insuficiente ao sol, no inverno, dispara suas secreções pineais. A glândula passa a produzir em excesso um hormônio chamado melatonina, que provoca depressão. Veja, disse ela, tenho sofrido dessa síndrome o tempo todo e bastou que me sentasse ao sol para ficar novamente com a glândula pineal normal. Sinto muito, respondi, mas essa doença costuma aparecer no inverno. O rosto dela demonstrou desapontamento e logo prossegui. No entanto,
Você colocou o dedo num ponto muito importante. Agora sabemos que sofre de uma deficiência que tem tratamento. E qual é? Ela perguntou. Deficiência de piquenique, disse eu e, pela primeira vez, vi seu rosto se iluminar em um verdadeiro sorriso. Ela prossegue seu autotratamento. Regularmente foge da paisagem cinzenta do escritório e vai sentar-se ao sol para almoçar na companhia dos amigos, ouvindo Mozart. Isso não pode parecer um remédio muito evoluído e, em certo sentido, não é, mas funciona, porque precisamos da natureza para libertar nossa natureza. Vivemos cercados pela melhor influência de cura, ar puro, luz do sol e beleza. Na Índia, o Hipócrates do Ayurveda, um grande médico e sábio chamado Charaka, prescrevia um pouco de luz solar para todas as doenças, além de uma caminhada pela manhã. Seu conselho jamais perderá o valor. Se encontro uma campina verdejante, salpicada de margaridas, e sento-me à beira de um regato de águas cristalinas, descobri um remédio. Ele suaviza meus sofrimentos como o colo de minha mãe, quando eu era pequeno, porque a terra é realmente minha mãe e a campina verde, seu colo. Você e eu somos estranhos um ao outro, mas o ritmo interno de nossos corpos ouve as mesmas ondas do oceano que nos embalavam em época anterior à memória. A natureza é a cura do homem, porque ela é o homem. Quando a Ayurveda diz que a lua é nosso olho direito e o sol, nosso olho esquerdo, não devemos zombar. Foi banhando-nos a luz da lua, ao sol e no mar que a natureza formou os corpos que habitamos. Esses foram os ingredientes que nos proveram, a cada um, de nossa parte da natureza, uma concha, um sistema de sustentação de vida, um companheiro íntimo, um lar por 7 décadas ou mais. A descoberta do domínio quântico abriu caminho para se perceber a influência do Sol, da Lua e do mar no fundo de nós mesmos. Só estou me reportando a isso na esperança de que exista mais possibilidades de cura. Já sabemos que um feto humano se desenvolve lembrando-se das formas e imitando um peixe, anfíbios e mamíferos primordiais. As descobertas quânticas nos permitem penetrar em nossos próprios átomos e relembrar o universo primordial. Em eras passadas, surgiram no universo a luz e o calor para durar 20 bilhões de anos, mas cada ser humano é uma nova centelha iluminando o fogo que irradia a vida. Na Índia Védica, o mesmo fogo sagrado que havia na Terra, Agni, servia para nomear o calor digestivo do estômago e o fogo solar no céu. Sir Arthur Eddington afirmou certa vez que duas realidades deviam ser conhecidas em seus próprios termos, uma trivial e outra de suma importância. A trivial era a realidade mecanicista investigada pela ciência, a importante era a realidade humana da experiência comum. Na realidade científica, afirmou ele, a Terra é uma partícula de matéria girando em volta de uma estrela medíocre, perdidas ambas entre bilhões de objetos estelares mais importantes. Mas, na realidade humana, ela continua sendo o centro do universo, porque a vida que abriga é a única coisa importante, pelo menos para nós. A expressão mais pungente dessa ideia surgiu de uma paciente que tinha muitos problemas de saúde, inclusive câncer. Para readquirir sua perspectiva, ela resolveu escrever algumas experiências importantes do passado. Uma das que lhe ocorreu foi de quando era ainda bem mocinha, deu-lhe o título Mas Como Eu Posso Ser a Lua? 16 anos de idade. Estou deitada a sós no pasto escuro, exceto pela magnética lua cheia. Há uma completa sensação de quietude. Meu ser é parte da Terra e, ao mesmo tempo, parte da pura luz branca da lua. Nada mais importa. Por um segundo imagino, estou morta. Não tem importância, estou passando uma hora nas mãos de Deus e ele se transformará em parte de mim. Um número surpreendente de pessoas teve experiências como essa, a que Eddington denominava o contato místico com a Terra. Minha paciente, tempos depois, afastou-se de sua experiência e foi se habituando gradualmente ao desgaste do trabalho e das preocupações familiares que nos separam a todos da natureza. No caso dela, o acúmulo de estresse fez com que adoecesse frequentemente. Sua vida mais recente recebeu um título cáustico, Ir contra a natureza. Isso é a vida adulta. O estranho é que, no momento em que deixou de contrariar a natureza, o velho sentimento de ligação voltou com a mesma força. Quase aos 30 anos, ela foi visitar uma praia no Pacífico e escreveu. Durante horas, sozinha na praia, voltei a ficar com Deus. Eu era a onda que crescia e arrebentava, seu ruído, sua força. Eu era a areia morna e vibrante, viva. Eu era a brisa suave, livre.
Eu era o céu puro e sem fim. Sentia apenas um amor enorme. Eu era mais que meu corpo e sabia disso. Esse momento foi absolutamente belo e purificador. Também como médico acredito no que ela descreve. Nosso mecanismo interno de cura combina perfeitamente com o externo. O corpo humano não se